Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos aprender hoje um novo conteúdo. Então corre lá, pega o caderno, faz a anotação, tira o print do conteúdo para que fique bem, guardadinho na mente de vocês. Na aula anterior, nós estivemos aí realizando o primeiro simulado para a prova do SAEB, do SAEP e vi, né, acompanhando pelo canal da SEMEC Connect, e muita gente estava lá acompanhando a aula. Espero que todos tenham conseguido responder as questões e principalmente acertado elas, tá? Na aula de hoje, nós estaremos trabalhando com as classes gramaticais das palavras. Nós vamos observar a importância dela na construção do texto, da argumentação, da notícia, não é? E vamos estar apresentando algumas delas. Para que você tenha uma noção do que esse conteúdo ele vai falar, nós temos na língua portuguesa, né, catalogado 400 mil palavras, isso sem as palavras científicas, tá? E aí, os estudiosos, através de pesquisas, eles afirmam que por mais que uma pessoa fale durante o dia, geralmente ele utiliza aí 4.000 palavras, né? Então, são muitas palavras, são muitos verbetes, né, que nós podemos utilizar para dar nome às coisas, para produzir frases, falar o discurso. As classes gramaticais das palavras, elas também são conhecidas também como classes morfológicas ou classes de palavras, tá? E aí, nós temos 400 mil palavras, né, aproximadamente. Cada palavrinha dessa vai se encaixar em uma casa. São 10 casas. Como assim, professor? São 10 classes de palavras, tá? Nós vamos ter a interjeição, a preposição, o verbo, o substantivo, o advérbio, que eu vou estar apresentando aqui para vocês. E aí, cada palavrinha, né, dependendo da sua estrutura, vai se fazer presente em uma dessas classes, ou melhor dizendo, em uma dessas casinhas, para que você possa compreender melhor, tá? E aí, as 10 classes gramaticais são o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. E temos as invariáveis, né? Essas que eu falei anteriormente são as variáveis. O que é, professor, uma classe de palavra variável? Por exemplo, eu vou ter mudanças na estrutura dependendo do contexto. Por exemplo, se eu digo assim, a flor é bonita, eu estou utilizando tanto um artigo como um substantivo, como também o verbo e o adjetivo, né? A flor é bonita, eles estão no singular. Se eu digo as flores são bonitas, aí eu já modifiquei, por isso que ela varia. Ou seja, ela se adequa de acordo com o singular, o plural, o masculino, o feminino, o grau aumentativo, o grau diminutivo. Já as invariáveis, como os advérbios, as preposições, as conjunções e as interjeições, elas não se modificam, tanto no plural como no singular, no masculino e no feminino, sempre vão ser escritas ou faladas daquela mesma forma. Então, isso aqui é apenas uma introdução para que você possa entender a diferença entre palavras variáveis e palavras invariáveis. Então, um exemplo para ficar legal, eu digo assim, eu gosto muito de pizza. Muito, né? Beleza. Mas se a gente falar assim, as pessoas gostam muito de pizza, de pizzas. O muito permaneceu ali também invariável, tanto para o singular como para o plural. Hoje não vai dar para ver as 10. Então vou apresentar algumas para vocês, tá? Aquelas que eu achei assim mais importantes ou necessárias, mas também tem outras que não vão ser apresentadas nessa aula, mas que também são importantes, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar a ver o substantivo, né? Tudo que tem nome é um substantivo. Então você vai olhar à sua volta. Cadeira, caderno, caneta, pai, mãe, João, José, tudo que tem nome é substantivo, né? É uma substância e logo tem um nome. Então, os substantivos, pessoal, eles são divididos, né? Ou são classificados quanto a concreto e abstrato, né? Comum e próprio, coletivo. Essa é uma partezinha. Então, o substantivo
é a classe de palavras que nomeia os seres em geral, né? Que dá nome também aos sentimentos. Então, quando eu digo assim, essa casa é minha, casa ela vai ser concreta. Por quê? Quando você pensa numa casa, você tem uma imagem completa, uma imagem formada na sua mente, tá? Então, isso é uma forma de ajudar. Olha só, tem professores, né, que ensinam dizendo que concreto é aquilo que a gente vê ou toca, mas está errado. Por quê? A palavra bruxa, por exemplo, quem aqui já viu uma bruxa? Ninguém, né? Mas a palavra bruxa, por exemplo, ela é concreta, é um substantivo concreto, tá? O vento, quem já viu o vento? Quem viu o vento, né? Mas o vento também é um substantivo concreto. Por quê? As palavras que dão origem a outras palavras também são denominadas como concretos, tá? O que deriva aí vai ser, em algumas situações, ou na maioria das vezes, abstrato. Bom, todos os sentimentos eles são abstratos. E todas as palavrinhas que a gente tenta imaginar e não tem uma imagem completa na mente são abstratas. Por exemplo, você é o meu amor. Pensem no amor aí. Ah, tem gente que vai pensar no coração, tem gente que vai pensar em um casal, mas veja que o amor ele não pode ser pensado numa imagem formada, diferente de casa, que todas, né, a gente consegue imaginar com telhado, com paredes. Vocês estão compreendendo? Então, para a gente finalizar essa partezinha, se eu pedir para que vocês pensem em um cachorro quente, todo mundo vai pensar no pão, na carne, na salsicha, enfim. É mais fácil, substantivo concreto. Mas se eu pedisse para que vocês pensassem no ódio, o que é que vem à mente? Ó, a gente não tem uma imagem completa. E o ódio também é um sentimento. Então, todos os sentimentos são abstratos. Comum e próprio, né? Se eu falo caneta, se eu falo o nome pizza, como está ali, vamos comer uma pizza, vai ser comum porque é um nome que organiza de forma geral. Mas quando eu especifico, por exemplo, o nome de uma cidade, o nome de uma pessoa, o tipo, por exemplo, de uma pizza, né? Ali a gente vai ter um substantivo próprio. Por exemplo, eu vou para o Rio de Janeiro. Todas as cidades se chamam Rio de Janeiro? Não. Então é próprio daquela cidade. Eu falo pizza de catupiry com frango. Todas as pizzas são de catupiry com frango? Não. Então eu especifiquei aquela pizza ali. E o coletivo é uma palavra, né, um substantivo que consegue reunir muitos seres ou muitas coisas da mesma espécie. Então, ele foi atacado por um enxame. Um enxame de quê? De abelhas. Fui pescar e peguei um cardume de peixes, né, um cardume. Ali o cardume vai ser o quê? Muitos peixes reunidos. Compreenderam? E aí, o substantivo ele vai variar quanto ao grau, o número e gênero. Exemplo, a menina caiu da escada. Então, nós poderíamos ter ali, ó, o menino caiu da escada, seria masculino. As meninas caíram da escada, feminino no plural. A menininha caiu da escada, seria feminino no grau diminutivo. O cão ficou sem dono. Então, ó, a cadela ficou sem dono, feminino. Os cães ficaram sem dono, masculino plural. O canzarrão ficou sem dono. Então, seria aí um cão no grau aumentativo, né? A classificação dos substantivos também, eles podem ser primitivos e derivados. Professor, eu posso pensar primitivo como a palavra mãe? Pode. A palavra mãe, sim. Ó, essa goiaba está deliciosa. É primitivo. E o derivado? A goiabeira ficou queimada. Então, você vai observar que a palavra goiabeira seria a palavra filha, a palavra derivada da palavra mãe goiaba. Dê outros exemplos aí, professor. A palavra porta. Porta primitivo. Portão, porteira. Seria o quê? Porteiro. Derivado. A palavra limão. Primitivo. Limonada, limoeiro. Vai ser o quê? Derivado. Palavra ferro. Vai ser o quê? Primitivo. Ferrolho, ferrugem, ferradura. Derivado. Compreenderam? E aí, a palavras e os substantivos simples e compostos. Também muito fácil, tá? São aqueles substantivos formados por apenas um radical, ou seja, formado por apenas uma estrutura, uma palavrinha só, tá?
eu quero um pouco de água. Beleza, uma estruturazinha ali. Água que está grafada, que você está grifada ali. Você vai observar que ela é formada por apenas um radical. E o composto? Por mais de um radical. Olha só, ela comprou uma água de cheiro. Uma água de cheiro. Professor, dê outros exemplos para ficar mais fácil. Vamos lá, olha só. A palavra chuva vai ser simples, porque está formado por apenas um radical. Mas a palavra guarda-chuva, opa, substantivo composto, formado aí por mais de um radical, tá? Pé de moleque, composto. Sol, simples. Guarda-sol, composto. Estão compreendendo? Então, substantivo simples formado por apenas uma palavrinha, substantivo composto por mais de uma, né? Ou seja, por mais de um radical. Vamos lá dar continuidade. O artigo, né? Existe dois tipos de artigo, o artigo definido e o artigo indefinido. Eles vão ter 4 tipos cada um. Quais são os artigos definidos? A, O para o singular, A para o feminino, O para o plural, para o masculino, melhor dizendo, os e as. Os para o plural masculino, as para o plural feminino. Então, OA, os, as. E os indefinidos? Uma para o masculino e para o feminino no singular e uns e umas para o plural masculino e para o plural feminino, tá bom? E qual é a função do artigo? O artigo, ele acompanha o substantivo, tá? Eles são companheiros. Eu não posso dizer assim, ó, os amigos são importantes. Não posso. Por quê? Amigo, o substantivo amigo, se ele estiver no singular, o artigo também tem que estar no singular. Então, o amigo é importante ou os amigos são importantes. Então, eles são palavras que se encaixam, tá? Se estiver no feminino, o substantivo tem que estar no feminino. Se estiver no plural, substantivo no plural. Se estiver no masculino e assim sucessivamente. Então, o, a, os, as, artigos definidos. Uma, uns, umas, artigos indefinidos, tá? Dando continuidade, eu tenho um textinho aí, né? Aê, eu conto com o seu voto. Tudo bem, eu gostei dos seus planos de governo. Então, essa é uma frase que eu trouxe como exemplo para que você pudesse refletir como é importante a utilização da classe de palavra na construção do sentido, tá? Quando ele diz assim, eu gostei dos seus planos de governo, será que realmente ele gostou ali? Ou porque ele está sendo ameaçado? Né? Ele está sendo ameaçado. Então, a gente tem ali a utilização de substantivos, de verbos, nós temos a utilização de advérbios. Quando ele diz assim, aê, eu conto com o seu voto. O seu voto, o é artigo, tá? O adjetivo. O adjetivo, ele tem a função, né? É uma palavra que caracteriza um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, característica, estado ou modo de ser. Flexiona-se em gênero, número e grau. Então, o gênero também vai ter adjetivos no feminino e adjetivos no masculino. A flexão de número, adjetivos no singular e no plural. Vai também ter a flexão do grau, aumentativo e diminutivo, certo? E existe a locução adjetiva, que são dois adjetivos juntinhos, ou a junção da preposição mais um advérbio, ou a preposição junto com o adjetivo. Por exemplo, eu gosto de laranja. Aqui, de laranja está caracterizando o suco. Bom, em suma, certo? O adjetivo, ele caracteriza. Então, quando eu digo assim, a flor é cheirosa, cheirosa está caracterizando a flor. Os amigos são inteligentes, inteligente está classificando os amigos. Então, a gente vai observar que substantivo e adjetivo também são palavras que devem estar interligadas. Eu não posso ter um substantivo no plural e um adjetivo no singular. Tá? Então, o adjetivo é muito fácil, você conhece, é aquele que dá uma qualidade. E aí, pessoal, os advérbios,
são as palavras que modificam o sentido do verbo, do substantivo, do adjetivo e do próprio advérbio. Eles dão a ideia de modo, de lugar, de tempo, de negação, de dúvida, de intensidade, de afirmação e de interrogação, tá? Aí os professores poderão estar aprofundando mais com vocês. Também vocês podem estar fazendo pesquisas sobre os advérbios. Então, nós temos ali vários exemplos que vocês podem estar lendo e aprofundando. Então, quando eu digo assim, estou em casa, casa vai ser um advérbio de lugar. Eu escrevo rapidamente, rapidamente vai ser a forma, o modo como eu escrevo, certo? Ontem foi quarta-feira, ontem vai ser advérbio de tempo. E aí sucessivamente, e aí a gente chega no fim da nossa aula, tá? Espero que vocês tenham aprendido e anotem aí, pesquisar sobre as classes de palavras. Tchau e até a próxima aula.